Outro dia eu me recordei de uma história e eu pensei que agora seria um momento oportuno de contar para vocês. É algo que eu vivenciei e hoje eu olho para isso com um carinho, um zelo, um amor, sabe? Algumas pessoas por aqui já conhecem a minha história, outras não, mas eu escolhi alguns momentos para falar aqui neste vídeo. Enquanto eu falo, eu vou me recordando também de algumas coisas, então eu faço pausas aqui e faço o corte, né, do vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Imagina vocês ficarem olhando para mim e eu ficar pensando assim, porque eu tô resgatando na minha memória, não tenho nada escrito hoje para fazer esse roteiro. Eu só pensei mesmo no tema, em algumas histórias e decidi vir aqui. Em 2015 eu estava no hospital sendo acompanhante do meu pai. E lá no quarto que nós ficamos, nós tínhamos outras pessoas também que estavam lá para para se tratar. E uma dessas pessoas era um rapaz que estava acompanhando, um homem, né, que estava acompanhando o pai enfermo. Então, eu era acompanhante do meu pai naquela ocasião e o rapaz estava acompanhando o pai dele. E entre as conversas que nós tivemos lá naquela época, em 2015, ele me disse assim: a minha mãe me disse que existe ex-mulher, ex-marido, ex-sogra, ex-sogro, mas não existe ex-filho, ex-pai, ex-mãe. E aí aquilo eu fiquei pensativa, porque é uma grande verdade. Muitas vezes a gente vê histórias de filhos, filhas que se dão muito bem com os pais, que tiveram uma criação assim, que você olha e fala, que perfeito, que lindo, sabe? E aquilo assim toca bastante o coração das pessoas, porque é família, né? Você imagina assim que quando você nasceu, nós nascemos, a gente foi amado, amada por por aquela pessoa que nos fez. E aí, para algumas pessoas, descobrem que não foi bem assim. Algumas delas nasceram de uma situação inesperada, daquelas pessoas, daquela mulher, daquele homem que não planejou uma gravidez. Foi uma gravidez um tanto indesejada. Mas que depois, talvez, olharam para aquela criança e falaram assim: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Já outros não receberam esse amor que eu falo, de pai para filho e filho, filha para pai ou mãe. No caso, eu estou falando aqui hoje dos pais. E eu selecionei uma foto aqui em um dos momentos mais importantes da minha vida, que foi o meu casamento com o Du, e trouxe o álbum aqui do casamento, que eu destaquei aqui algumas fotos. A primeira que eu quero mostrar para vocês é essa daqui. Esta foto, gente, é a que eu mais amei de todo o meu casamento. É lógico que eu gostei de várias fotos, inclusive daquelas que eu estou com o meu noivo, meu esposo, mas essa foto me disse muito, sabe? Esse momento. Essa igreja, ela foi lá em Andradina, aqui no estado de São Paulo, e a porta era muito bonita e ela fazia um barulho assim, sabe, das trancas, que na época, né, em 2008, que eu casei com o Du, ela fazia esse barulho. Hoje eu já não sei mais se eles mantiveram, manteram, não sei se estou conjugando o verbo certo. Foi lindo quando eu vi meu pai, né? E meu pai tava super empolgado, meu pai era super brincalhão, então ele fazia gracinha. E aí, na hora que o fotógrafo olhou para nós e falou: vou tirar essa foto, meu Deus, que coisa mais linda do mundo, que eu amei essa foto. E aí eu fiquei pensando assim:
Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não volto mais. Dali onde eu saí, da casa dos meus pais, eu pensei comigo, eu não volto mais. Eu não vou dizer para vocês que pode acontecer alguma coisa nesse mundo que tivesse feito eu voltar para casa dos meus pais. E aí eu falo voltar porque meu pai faleceu em 2015, minha mãe em 2010 e meu pai em 2015. Eu e o Du casamos em 2008. Então, e meu pai e minha mãe, né, para quem sabe a história, faleceram da mesma doença. Uma das fotos é essa que eu queria mostrar para vocês. E eu fiquei pensando nisso, que esse é um dos momentos mais lindos da minha vida. E aí eu falo e fico aqui pensando, por isso que eu tô falando pra vocês que eu vou fazer os cortes, porque eu tô viajando aqui na maionese. Eu imagino que tem pessoas, mulheres, que não entraram com o pai na igreja. E eu sei de alguns relatos, assim, que para nós que somos ali cristãos, católicos, é importante, né? Na Bíblia tem uma passagem que diz assim, está lá no Novo Testamento, em Efésios 6, versículo de 1 a 4. E na Bíblia da Ave Maria tem um título chamado Deveres dos Filhos e dos Pais. Coloquei aqui amarelinho, ó. Está escrito assim: Filhos, obedecei-lhe a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Essa passagem apareceu também lá em Deuteronômio 5,16. E depois fala sobre os pais também. Pais, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Então a gente fica assim pensativa com relação a isso, porque assim como eu disse que quando a gente nasce, a gente pensa assim que vai nascer numa família com muito amor, com muito carinho e pai e mãe presentes na educação dos filhos e vai acompanhá-los durante todo o trajeto da vida. E não é bem assim, né? Eu nasci num lar com muito amor e carinho, sim, muito respeito inicialmente. Mas a vida e nós somos influenciados por esse mundo e algumas coisas vão acontecendo e vão tirando a gente do eixo e do centro. E o centro para mim é Deus, né? Eu cresci numa religião católica, cristã, que foi me dada. Meu pai não era católico praticante. Durante um tempo sim, depois não. E aí foi difícil retomar, sabe? E eu, ao longo da vida, me tornei uma católica praticante. Tive meus altos e baixos também. Participei de muitas coisas da igreja. Fui serva durante muitos anos. Hoje eu só estou indo à missa, acompanhar, participar da missa. Mas já fui bastante serva, de servir mesmo, assim, né? Com os meus talentos que Deus me deu. Me entristeci muito ao longo da jornada com o meu pai. Tô falando isso porque nós estamos aí, né, para celebrar o Dia dos Pais. E depois disso eu me vi lá com o meu pai em 2015, cuidando dele. Para mim foi um susto, não só para mim, né? Eu tô contando aqui a minha parte, porque eu tenho dois irmãos, mais velho e mais novo. E para mim foi bem complicado, porque a vida teve altos e baixos, e aí já dei testemunho aqui na internet, também já dei testemunho presencialmente em igreja, já falei, contei a minha história aqui também no YouTube. E as pessoas às vezes olham e falam, nossa, que família perfeita. Não é bem assim. A gente tem muitos altos e baixos mesmo. Perfeito é Deus. A gente precisa caminhar para chegar o mais próximo possível ali do que é Deus em nossa vida, daquele que nos criou, do nosso Pai Criador.
E então, quando eu tive um momento de diferença entre eu e meu pai, foi bem complexo na minha cabeça, sabe? Porque houve falha da parte dele, sendo pai, e houve falhas da minha parte, sendo filha. Né? E cabe a Deus julgar. Na minha cabeça, eu errei e ele também errou. Né? Para você ver como pais também são falhos com os filhos. Ninguém nasce sabendo criar um filho. A gente vai buscando se aprimorar. Eu não sou mãe, né? Mas eu entendo isso porque eu fui buscar isso na família, nas pessoas que eu gosto, que eu me espelho, trago uma inspiração. Tem coisas, gente, que eu trago para mim que é só entre você e Deus, entre mim e Deus. Muitas coisas eu já partilhei com algumas pessoas que encontrei pelo caminho, inclusive na internet, porque a gente vai aprendendo, a gente também quer passar isso adiante, né? Contribuir de alguma forma. E eu me inspiro tanto nas histórias de outras pessoas e acredito muito que as pessoas também possam se inspirar na minha história. Pegar aquilo que é bom, sabe? Descarta aquilo que é ruim. E nós não somos perfeitos, assim como a gente também não tem pai e mãe perfeito. É duro quando a gente não recebe o amor e carinho do pai ou da mãe. Não foi o meu caso, eu recebi bastante amor e carinho, mas a gente errou em trajetos ali da vida, sabe? Coisas que foram acontecendo ao longo do caminho. E antes do meu pai falecer, porque ia acontecer, né? Dele falecer mesmo. E eu precisei perdoá-lo. É lógico que as coisas que meu pai fez, não sei, ali, pra mim, né, hoje olhando, talvez não foi o pior dos piores. Talvez tenham coisas muito piores, sabe? Mas pra mim foi muito ruim. Não só pra mim, atingiu outras pessoas também. Mas eu sendo cristã e entendendo as situações que nós somos falhos, eu quis perdoá-lo de coração. Mas não foi fácil assim, sabe? Quando eu sabia que ele ia morrer, eu falei, eu preciso perdoar o meu pai. E eu preciso dizer eu te amo. Eu já tinha dito outras vezes que eu amava, mas talvez a verdade mesmo, aquela do coração, brotou mesmo naquele dia na cama do hospital. E aí eu disse a ele, pai, me perdoa? Pai, eu te perdoo. E aí o que muitas pessoas me falavam era que ele tinha um olhar de ternura, tanto que uma das músicas que eu mais amo é aquela, né? A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E é uma música da igreja. Eu amo essa música, que eu me recordo do meu pai. Muitas coisas me recordam do meu pai, inclusive essa minha paixão pelos Fuscas, né? Porque ele tinha um Fusca da nossa família. E o que eu quero dizer com isso, essa conversa de hoje, sabe? É dizer que hoje o mundo tá tão doido. Não sei, cada fase, cada época as pessoas vêm e falam isso, né? Nossa, o mundo tá muito doido. Nossa, tá de ponta cabeça, né? E eu também acho. Eu falei, Jesus, volta, porque senão não sei o que vai ser da nossa vida, não, sabe? Que história de honrar pai e mãe, porque, gente, se o pai e a mãe desejou ter um filho, ou se em algum momento da vida veio e eles acataram aquilo com amor, com carinho, por isso que eu também penso assim, vai ter filho, gente, por favor, pensa a respeito, porque não é simples assim. Também, sei lá, não posso falar que é tão difícil assim, mas eu vejo os casais como lidam, e eu também sou filha, né? Então eu sei, né? Passei por isso também. Mas, assim, existem muitas questões envolvidas. Muitas questões. É importante a gente buscar ajuda, tanto profissional de uma terapia, para a gente se entender e entender as motivações, as situações da vida com pai, mãe.
e nós no mundo. Buscar uma ajuda espiritual, uma direção espiritual, que pode ser do seu padre. Para os meus amigos, né, evangélicos, pode ser do pastor ou outras pessoas. E se você não pertence a nenhuma religião, busque uma direção espiritual, a princípio, né? Vai buscar o padre ou uma pessoa da igreja para você conversar. E fale algumas coisas que você se sente confortável para você, sabe? Para você entender que aquele momento que você está vivenciando na vida, se boa ou ruim, foi porque você teve ou não a presença de um pai, de uma mãe. Eu falo isso assim, ainda pensativa, porque eu ainda tenho umas questões. Na Bíblia está escrito que Jesus disse para Pedro, quando ele perguntou quantas vezes ele deve perdoar. E aí Jesus disse 70 vezes 7, ou seja, infinito. Então, comece perdoando, sabe? Dentro de um processo, é um processo, entendeu? Não é fácil muitas vezes. E tudo bem, sabe? Vai devagar. Até hoje eu olho para minha história e falo assim: preciso perdoar meu pai. Então, pai, perdão. E eu te perdoo também. Não apaga o passado, gente. O passado já passou. Não vai apagar mesmo o passado. Mas aquilo vai te dar uma leveza, uma confiança de seguir na vida. Porque a gente já tem muitas coisas para resolver. E mais uma é um fardo muito pesado. E Deus alivia esse fardo. Deus vai aliviando esse fardo, sabe? Porque a gente não sabe quando que a gente vai deixar esse mundo. Então, pensar que nós um dia também voltaremos para a casa do Pai, que inclusive tem muitas pessoas que têm dificuldade de tomar Deus como o seu Pai, porque não teve uma boa convivência, uma boa relação com o Pai. Vai começando, sabe, devagar, e vai deixando fluir esse amor, que ele está disponível para todos nós. Obrigada por você ter ficado até aqui. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se e curta o vídeo para que ele chegue a mais pessoas que gostam desse conteúdo e de outros que eu tenho aqui no canal. Conheça o canal também, sabe? Faça parte, inscreva-se. Obrigada por você me ouvir. Esse é um bate-papo mesmo, uma conversa que eu quis trazer sobre esse assunto para não só preencher uma lacuna que é esse espaço do Dia dos Pais, mas que para mim é muito importante também. E eu continuar falando sobre ele. Opa, deixa eu abraçar aqui. Um super abraço pra você. E até mais. Tchau.